Professor, quero te ouvir sobre Equador também. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Qual a sua avaliação? Porque eu acho que está todo mundo tentando entender sobre o que se trata esse assassinato neste momento. As eleições estão mantidas, acontece agora dia 20 de agosto. Ele era um candidato, pelo que eu tenho lido, da centro-direita, né? E, em primeiro lugar, a gente tem uma mulher, a única mulher nessa corrida presidencial, que é uma mulher que se coloca mais à esquerda como principal candidata ali. Ela estava com mais votos, né, nessa corrida eleitoral. Então, a gente tem essa morte agora nesse momento, tem essa facção que assume esse assassinato e tem a ver ali com uma questão de financiamento também de campanha eleitoral. Eu quero saber a sua leitura sobre o que aconteceu. Bom, há o quadro geral do Equador, Thalita, que é um quadro, do ponto de vista institucional, muito difícil e intranquilo, né, pelo menos nos últimos 20 anos. Os dados mostram que, de 2000 até hoje, 10 presidentes ocuparam a cadeira no Palácio do Governo do Equador. Houve um momento em que haviam 3 presidentes ao mesmo tempo, tal a instabilidade institucional no país naquele momento. O único período de tranquilidade, foi o período dos mandatos do presidente Rafael Correa, que posteriormente não poderia, ele governou por 2 mandatos, ele não poderia concorrer para o terceiro, colocou no seu lugar como candidato, por ele apoiado, e venceu a eleição, tanto que mostra a presença maciça no eleitorado dessa imagem do Rafael Correa, tanto é que ele fez o seu sucessor, que foi o Lenín Moreno, que acabou o traindo, né? E o Equador voltou a se convulsionar. Isso do ponto de vista da política institucional. O Lenín Moreno acabou traindo toda a política desenvolvimentista do Rafael Correa, estabeleceu políticas neoliberais associadas às determinações do Fundo Monetário Internacional, levou o país novamente para uma situação muito ruim do ponto de vista econômico, com a miséria, a fome voltando, elas vinham regredindo, voltaram a ser bastante evidentes no país, e isso também abre espaço, e aí entra, me parece, a explicação mais, pelo menos é a mais clara até o momento. Isso abre espaço para o que a gente chama de ascensão dos estados de narcotraficantes, né? Os estados com alto controle de setores da sociedade pelo narcotráfico. Pelo que eu pude constatar de ontem para hoje, pelo menos 3 cidades têm áreas, como nas comunidades no Rio de Janeiro, tem áreas onde o Estado não atua. Eles são governados pelas gangues, né, do narcotráfico. Guayaquil, que é uma cidade importantíssima no Equador, tem bairros controlados pelo narcotráfico. Quer dizer, isto abre espaço para que essas milícias, né, essas forças irregulares, atuem e atuem com violência. A informação que todos nós temos é a que circulou de forma mais evidente, e eu acho que ela é plausível, salvo uma outra informação muito diferente que até agora não apareceu, que é a relação de campanhas eleitorais com o narcotráfico, compromissos que essas campanhas com recursos recebem do narcotráfico. E segundo essa gangue que assumiu, né, o atentado, este candidato, que é um candidato de centro-direita, como você lembrou bem, não tinha grandes possibilidades de vitória, não cumpriu algum tipo de compromisso. E a própria organização do narcotráfico já avisou um outro, né, que também, se não cumprir, terá o mesmo fim. Pelo menos essas são as informações mais difundidas, e não há, nesse momento, nenhuma outra que possa contestá-las. E, de qualquer forma, agora se fica pensando, a eleição está mantida, né, para o dia 20. A candidata que é apoiada pelo Rafael Correa, é do mesmo partido do Rafael Correa, que tem tudo, que estava aparecendo como favorita. Ela passa agora a ter um outro tipo de concorrência, vamos assim dizer, da direita e da extrema-direita, que vão novamente levantar as bandeiras
do combate à violência por qualquer tipo, do combate da violência pela violência, e isso pode abalar um pouco a candidatura da Luísa Gonçalves, que é a candidata do partido do Rafael Correa, que, sem dúvida alguma, para o Equador e para a América Latina, para a América Latina toda, foi, sem dúvida alguma, um dos melhores presidentes da história do Equador nos últimos anos. Poxa vida, eu imagino que o que está acontecendo agora no Equador mostra os riscos da ascensão desses grupos, né, de facções, e essas entranhas com o poder político. E você acredita, professor, que a gente pode, inclusive, transportar o que aconteceu, ou fazer uma leitura do que aconteceu lá no Equador, paralela aqui ao Brasil, com as milícias que a gente tem, esse domínio, como você já citou, inclusive, em locais aqui, principalmente ali no Rio de Janeiro? Olha, infelizmente sim, Thalita. Infelizmente sim. Eu tenho dito constantemente que houve uma ascensão das milícias nos últimos 10, 15 anos no Rio de Janeiro, que partiram lá de Rio das Pedras, lá das regiões metropolitanas, da periferia, da periferia do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, não é? Que eram as milícias que faziam esse serviço que uma parte grande da população espera. Quer dizer, o serviço que a polícia não fazia, ou fazia mal, né, para conter a violência nesses lugares, as milícias acabaram assumindo esse papel. Isso há 15, 20 anos, né? Tem trabalhos muito bons já mostrando isso, né? E eu ficava observando como, gradativamente, os líderes dessas milícias, eles iam assumindo papéis políticos ainda de terceiro, quarto grau de importância. Na associação de bairro, nas comunidades, nas vilas, elegiam um vereador. Depois elegiam 2 vereadores. 3, o presidente da Câmara. Elegiam deputados estaduais, deputados federais e chegou a eleger um presidente da República. Este presidente da República que nós tivemos até o final do ano passado chegou a saudar o trabalho das milícias como protetoras lá da segurança e, obviamente, ele recebia o apoio de inúmeros parlamentares que eram oriundos das milícias. Portanto, não é uma ilusão, não é uma fantasia você dizer que nós não estamos perto disso, não. Né? Não estamos, não. Esta promiscuidade entre milícia, né, entre esse submundo que viceja, né, em grandes cidades brasileiras, com a política institucional, já se concretizou aqui no Brasil. Já se concretizou. E eu temo que, se não houver um controle mais rígido, por exemplo, de certas candidaturas que se apresentam, principalmente no Rio de Janeiro, e que são claramente, e têm claramente históricos, né, de crimes ligados a essas milícias, não forem contidas, a tendência é que, com o auxílio bolsonarismo, isso continue ocorrendo no Brasil. E aí começam a surgir uma série de relações que a gente alguns pesquisadores e jornalistas começam a mostrar as relações dessas figuras que já estão no poder com uma série de outros crimes que vão muito além da Baixada Fluminense, né? Chegam lá à Amazônia, né? no garimpo ilegal, no desmatamento, né? Enfim, em várias partes do Brasil. Não é porque o Brasil é talvez dezenas de vezes maior do Equador que não esteja imune a essa tragédia do Equador e de alguns outros países da América Latina. Parte da Colômbia também é vítima disso. E na fronteira com o Brasil, onde, claro que para esses criminosos não existem fronteiras. Aquele assassinato, né, do Dom e daquele indigenista, ele foi uma articulação internacional, Brasil-Colômbia, do crime do Brasil, de criminosos do Brasil e da Colômbia. Portanto, olho aberto, porque o Brasil não está imune
a esse tipo de tragédia que nós vimos no Equador ontem e que nós vemos aqui nas nossas periferias.